transformar o reino naquilo que os supostos apóstolos, bispos ou profetas dizem. O reino de Deus é algo maior, e esta tarde eu quero lhe anunciar algumas características do reino de Deus. Olha para o teu irmão, fala: soberania de Deus governa a história. O reino de Deus não é algo físico. Aleluia, muita gente tem que entender isso. O reino de Deus é muito maior que isso. Em Romanos, no capítulo 14, verso 17, diz que o reino não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino dos céus, o reino de Deus, a soberania de Deus não é algo físico. Existem muitos crentes que estão presos, irmãos, às questões físicas e não têm permitido o Espírito Santo mover a sua vida. Então eu vejo, irmão, isso não só aqui, eu tenho ensinado em muitas igrejas, eu tenho, pela misericórdia de Deus, a oportunidade de conversar com muitos homens de Deus, de até preparar e contribuir no crescimento de muitos homens de Deus. Mas há nessa questão moderna uma preocupação exacerbada de muitos em relação ao ter, ao ser. Isso é consequência. Deus vai nos dar porque Deus quer abençoar o seu povo, mas no primeiro princípio o reino de Deus não é físico. O reino de Deus tem que ser dentro do teu coração. Existem princípios para o reino de Deus, aleluia, fazer parte da sua vida, ou para você fazer parte do reino. Há muita gente preocupada com isso. O reino de Deus não é uma festa comum. Irmãos, nós temos compromissos nesse reino. Há muita gente amando o dinheiro, valorizando de forma terrível o amor ao dinheiro, mas a palavra de Deus diz que tudo, em última instância, como diz aos judeus, pertence a Deus. Aleluia! Então o crente, para que o reino cresça, para que a igreja cresça, para que a obra missionária cresça, ele não pode estar preso a questões físicas. Às vezes nós falamos muito, ensinamos a igreja que um dos princípios de ser abençoado é abençoar, e Paulo entendia isso. Há muita gente, irmão, que está apenas preocupado, e não importa se a obra de Deus está sofrendo, não importa se o pastor passa dificuldades porque tem igrejas para manter, não importa, às vezes não está nem aí com isso, é porque não faz parte do reino. O crente que faz parte do reino, ele sente o peso da obra de Deus nos seus ombros. Aleluia! Porque as coisas físicas passam. O reino não é físico, é muito mais do que isso. As coisas físicas são instrumentos que Deus usa para fazer crescer esse reino. Mas essa tarde Deus me trouxe aqui para falar que Deus vai fazer muito na vida de muitos aqui. Mas necessário é você ter uma visão espiritual do Deus tem. Aleluia! O reino de Deus não consiste em palavras. Vivemos uma geração de obreiros, irmãos, que só serve Deus em palavras, em conversa. Aleluia, quando vira o ano, faz votos com Deus. Vira o ano, fala que vai mudar, que vai ajudar. E muitas vezes, quando o pastor, quando o dirigente da igreja local precisa de ajuda, precisa de alguém companheiro, precisa de pessoas ali, aleluia, ficou só em palavras as promessas que foram feitas. Aleluia, você não trabalha para homem, você trabalha para o reino. E quem trabalha para o reino sente o peso da obra sobre os seus ombros. Não existe, irmãos, pessoas que fazem parte do reino e não se importam com a obra de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 20, porque o reino não consiste em palavras, mas em poder de Deus. A palavra poder tem várias conjecturas na Bíblia. Há poder como força. Satanás prometeu a Jesus no capítulo 4 do Evangelho de Mateus poder. Ele trouxe Jesus ali depois de Jesus ter sido levado pelo Espírito ao deserto. Lá Satanás se aproveitou e começou a tentar Jesus. E em uma das tentações a Bíblia diz que ele levou Jesus até um grande monte e trouxe os reinos da terra. E disse assim: tudo isso te darei se prostrares e me adorares.
O diabo ele tem esse tipo de poder. Infelizmente, na tradução da nossa Bíblia não há diferença nas palavras, mas no original tem. A palavra poder aqui como força, o diabo até tem através de pessoas. A palavra poder como condição, como mando, como exércitos, ele até tem. Mas essa palavra de poder aqui, irmão, ela no reino de Deus não é com palavras, mas com poder. Vem da palavra dinamis, que significa dinamite, expulsão de Deus. Esse poder só a igreja tem. São os que fazem parte do reino, que querem mudar a história, que querem contribuir para o crescimento do reino de Deus. Tem. Quantos querem esse poder, esta verdade? Levante a tua mão e glorifique a nome de Deus, Senhor. Poder como dínamo, só a igreja tem. Jesus disse isso em Mateus no capítulo 10. Lucas capítulo 10, a partir do 17 também. Eis que vos dou poder e autoridade. Quando Paulo trata de poder em Romano, Paulo trata de poder como a pregação do Evangelho. Aleluia! O reino de Deus não consiste em palavras, irmãos, mas em poder. Olha para o seu irmão e pergunta para ele: você faz parte do reino? Eu quero ver em atitudes. Poder, pregação do Evangelho, expulsar demônios, orar pelos enfermos. A igreja tem esse poder porque Deus deu. Você quer viver um ministério diferente? O que é que você tem feito para isso? Quais as estratégias, os propósitos que você tem colocado diante de Deus nesse ano que se inicia? São propósitos apenas físicos, materiais, ou existem propósitos espirituais? Senhor, eu vou ajudar mais, eu vou evangelizar mais, eu vou ajudar, eu vou evangelizar, eu vou ganhar almas, eu vou fazer a diferença, porque Deus te chamou para produzir, irmão. A palavra de Deus diz que a árvore que não produz, ela será cortada e lançada fora. O reino de Deus, Paulo escrevendo aqui em Coríntios. A igreja de Corinto era a maior cidade da Grécia na época de Paulo. A igreja de Corinto era uma igreja soberba. Era a igreja que dizia que nenhum dom lhe faltava. Era a igreja que amava a filosofia, os grandes oradores. E quando Paulo chega em Corinto, Paulo fala para uma igreja: eu não quero saber de palavras enfeitadas, de sabedoria humana, mas de poder de Deus. A igreja tem que ficar vivendo a palavra, o Evangelho. Eu quero. O Evangelho é boas novas, irmão. É poder de Deus para transformação. Esse ano de 2013 depende de você. O pastor, muitas vezes, como profeta, ele libera uma palavra sobre a tua vida, mas existem crentes que nunca tomam posse daquela palavra. Ele não faz nada para mudar. Aleluia! Pergunta ao seu irmão: quer mudar? Quer fazer algo grande? Então obedeça a palavra do Senhor. Aleluia! Há uma resistência muito grande. Muitas vezes, irmãos, precisamos abrir mão do nosso orgulho. Eu não quero saber quem é o teu pastor, o teu líder, mas a Bíblia do Senhor diz, a Bíblia Sagrada diz, que nós temos que honrar aqueles que o Senhor coloca lá. Muitas vezes a nossa maior luta não tem sido com Satanás, tem sido com a própria igreja. A nossa maior luta não tem sido com os obreiros da igreja. Às vezes a luta não é contra os obreiros. Aleluia! É contra um povo, poucos, isso não são muitos não. Um povo que não quer ver a obra de Deus crescendo. Mas eu creio, irmão, essa tarde está pregando para homens e mulheres. Aleluia! Não permitam o adversário usar a sua vida para impedir o crescimento do reino. Porque a Bíblia diz que um dia estaremos diante de Deus e em tudo que fizemos haverá de ter um julgamento. Malaquias capítulo 3, versículo de número 16 diz assim: não sabeis vós que há um memorial diante de Deus? Nós seremos julgados pelo que fizemos, quer seja bom ou mal. O reino de
Deus é o governo do Senhor. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 9, versículo de número 6, aleluia, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É o Senhor que garante a existência desse reino. Você, meu querido pastor, que está na igreja, na congregação, e muitas pessoas às vezes não reconhecem o teu ministério, machuca você e a sua família. Saiba que todos esses o Senhor terá conta com eles, porque é o Senhor que é o soberano da igreja. Irmãos, todos os crentes que eu conheci nesses 15 anos, os que mais murmuram são os que menos fazem. Os que mais murmuram. Eu ouvi um pregador falando essa semana, e ele disse que um dos diáconos da igreja dele ficou enfermo, passou alguns meses enfermo, e ele chegou até o pastor depois de ter passado esse tempo enfermo e falou: pastor, eu passei tantos meses enfermo, ninguém nunca me visitou. Aleluia. O pastor perguntou para aquele diácono: me diga uma coisa, quantas vezes pessoas ficaram enfermas na igreja? E a pergunta é: quantas vezes você as visitou? Ele parou, pensou um pouco e disse: nenhuma. É o princípio do reino, irmãos. Se você quer ser bem tratado, trate melhor ainda. Se você quer que as pessoas lhe respeitem, há pessoas, as líderes às vezes, que quer que o pastor o respeite, e quer que os obreiros o respeitem, mas ele precisa respeitar também. As autoridades da igreja foi Deus que constituiu, foi Deus que estabeleceu. E uma das coisas, Jesus é o governo da igreja. O governo é do Senhor. Muitas vezes nós esquecemos que fazemos parte de um reino, e esse reino tem obrigações e deveres. Muitas vezes achamos que temos só benefícios e esquecemos que precisamos obedecer a palavra para fazer parte desse reino. Esse ano pode ser muito diferente, depende de você. Eu não vou ser irresponsável aqui não, dizer que Deus mudará a vida de todos, mas aqueles que abriram o coração para a palavra de Deus, Deus vai te surpreender. Oh, aleluia! O reino de Deus é inabalável, meu querido. O reino do Senhor é inabalável. Deus, ele coloca quem quer e ele tira quem quer. Deus estabelece quem quer, e aqueles que Deus estabelece, Deus garante. Você, meu querido pastor, que está à frente de uma congregação, Paulo diz assim em Gálatas, ele diz que ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O líder, ele tem marcas, não tem jeito. A marca de Jesus muitas vezes é a rejeição. A marca de Jesus muitas vezes é a humilhação. A marca de Jesus muitas vezes é ser mal compreendido até pelos de casa. Mas o Senhor que te chamou para o reino, ele vai garantir a tua vida. Aleluias! A Bíblia relata, irmão, sobre a soberania de Deus. E eu quero te dizer uma coisa: às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. Muitas vezes obreiros, pessoas, dificuldades são necessárias para mudar o nosso caráter, porque fazemos parte desse reino. A Bíblia fala sobre Jó. Jó é aquele homem que diz a tradição que quando um velho, um senhor de idade, um ancião chegava numa praça, as pessoas mais novas